Senhores telespectadores, estamos hoje a visitar o concelho de Pedrógão Grande. Bom, Pedrógão é grande, mas o concelho não é muito grande. Tem 156 km², uma população pequena, menos de 5 mil habitantes. Agora, as três características fundamentais da região, creio que são estas. Primeiro, é um concelho que está no centro do país, mesmo no centro. Olhem, quando havia aquela estrada nacional número 2, que vinha de Faro a Chaves, essa estrada tinha 600 km. Pois bem, o marco quilométrico 300, precisamente ao meio, era aqui. Fica ao meio do país. A segunda característica é que é uma região com densos, numerosos monumentos históricos. Não estão todos tão bem tratados como nós gostaríamos, mas tem muita presença histórica. E a terceira característica é que tem imensas belezas naturais. Bom, basta que lhes diga que estamos na região do Cabril, das grandes barragens, das Albufeiras. Vamos, portanto, visitar por ordem a terra, seguindo exatamente estas linhas. Primeiro, documentos históricos, depois, belezas naturais e, por último, o futuro da terra. Uma prova evidente da ocupação romana é este forno. Vê embaixo a entrada para a fornalha, em cima vê-se a grelha, tem uns orifícios para passar o calor, e depois havia por cima uma cúpula, que essa já desapareceu. Bom, é um forno de grandes dimensões para fazer, naturalmente, telha. Eu tenho aqui, como veem, as duas peças do telhado romano, isto encaixava assim, e se havia aqui um forno é porque havia aqui uma povoação. O que é perfeitamente natural, porque estamos muito perto do rio Zézere e já vimos que na época romana no rio Zézere se explorava o ouro. Ainda antes dos romanos aqui chegarem, já toda a região era ocupada. Eu estou-lhes agora a falar aqui num monte a que se chamava antigamente o Castelo Velho. Agora tem uma ermida dos milagres, faz muitos milagres. O Castelo Velho era uma fortificação pré-histórica aqui sobre o rio Zézere. Aqui dizem Zézere, sobre o Zézere. Veio uma ponte sobre o Zézere, é uma ponte nova, ela foi inaugurada há 5 ou 6 anos, mas por baixo dessa ponte há outra, que é uma ponte do século XVII, do tempo dos Filipos, e por debaixo dessa outra ponte dos Filipos, vêem-se, agora já não se vêem porque estão submersos, mas havia os pilares de uma outra, que é provavelmente da época romana, quer dizer, este era o sítio de passar o Zézere, de entrar no país interior. Bom, e é essa passagem que explica a importância de Pedrógão. Pedrógão era o lugar onde, vindo da região litoral, se entrava no país das terras. Este lugar em que nos encontramos é a confluência do rio Zézere, que vai além, com a Ribeira de Pera. Como veem, entre o Zézere e a Ribeira há um esporão rochoso. E aquele esporão
tem uma história, aí não é uma lenda, é uma história. No século XVI, um grande pensador espanhol, místico, Frei Luís de Granada, foi condenado a vir aqui para o conventinho de Pedrógão para espiar não se sabe que culpas. Bom, eu sei que culpas. Frei Luís de Granada era um pensador corajoso, era um homem capaz de apontar os defeitos do seu tempo. Como ele era dominicano, quando os dominicanos tomaram conta da Inquisição, mandaram-no para aqui de castigo. Este conventinho só tinha aqui frades corrécios, frades que se tinham portado mal nisto ou naquilo, geralmente eram histórias de saias ou de dinheiros ou coisas assim, e ele estava aqui só por exigir que se seguissem os caminhos do Evangelho. Eu compreendo que ele não gostasse de estar lá no convento, no meio daqueles pobres fraditos, e vinha aqui por estes caminhos e ia sentar-se naquela pedra, ainda hoje lhe chamam a Pedra do Granada, e passava ali as suas tardes a pensar. Ninguém sabe o que é que o Frei Luís de Granada pensava. Bom, mas olhem que não é muito temerário imaginar que ele pensava naquela altura que fazia 1500 anos que Cristo tinha vindo ao mundo a dizer que os homens são todos irmãos entre si. 1500 anos. Foi uma semente que ele semeou, mas muito tardava esse pão em amadurar. Uma obra-prima que se pode apreciar em Pedrógão Grande é esta estátua da Virgem. É uma imagem dos meados do século XVI, é atribuída a João de Roão, como sabem, um escultor francês que trabalhou aqui na Escola de Coimbra, e é uma peça efetivamente notável. Ela está vestida rigorosamente à moda da corte de Dom João III. Até o penteado é o de uma grande dama da corte de Dom João III. A imagem está rodeada de 4 apóstolos, também de pedra, mas vejam a diferença completa que vai, enfim, destas imagens que são muito pobres, são rígidas, são pedaços de pedra, a comparar com a peça de João de Roão. Parece que esta imagem fazia parte de um retábulo completo de João de Roão. Mas é claro, passou a moda, partiram-no, hoje restam meia dúzia de cacos que estão para aí arrecadados. Bom, e o que se salvou foi a imagem, e vá lá, que não deram cabo dela. É o sino da misericórdia que está a tocar a rebate. Esta misericórdia de Pedrógão data de 1470. Isto é estranho porque 30 anos antes da misericórdia de Lisboa, que todos dizemos que foi a primeira, desde 1470, aquele sino chama o povo, chama os irmãos da misericórdia quando há qualquer coisa grave a resolver. Eu devo dizer que é um monumento que contém verdadeiras surpresas e tesouros. Eu peço ao meu telespectador que suba esta escada, entre comigo e eu vou desmostrar coisas que nunca ninguém viu. A primeira surpresa
é um pouco fúnebre. É o esquife que durante séculos levou à última morada todos os moradores aqui de Pedrógão. Eram os Irmãos da Misericórdia que, dentro deste esquife, levavam enrolado em um lençol as pessoas que morriam. Outra surpresa, um exemplar do mobiliário português de há 300 anos. Como sabem, estas peças são de madeira, a madeira é um material perecível e, portanto, estes móveis, quando são autênticos, são raríssimos. Este está completo. Tem as ferragens, as gavetas, tudo isto. É realmente uma peça como há muito poucas em Portugal. A terceira surpresa é ver aqui este santinho na parede. Houve um senhor provedor que, na melhor das intenções, mandou pôr aqui, enfim, com uma bela moldura, como se fosse um santinho, um fidalgote que morou aqui no século XVII. É o Miguel Leitão de Andrade. Bom, havia uma razão para o pôr aqui. É que ele, no testamento, deixou um padrão de juro de 60.000 réis aqui para esta Nossa Senhora da Misericórdia, mas com uma condição. Foi a Nossa Senhora meter uma cunha junto do seu divino Filho, Jesus, para Jesus lhe perdoar os pecados que ele tinha feito. Se Nossa Senhora metesse a cunha, ele oferecia o padrão de juro. Se não metesse a cunha, nada feito. Bom, como nós não sabemos se realmente Nossa Senhora meteu a cunha ou não, e se foi ou não perdoado os seus pecados, não sabemos se o retrato aqui devia estar. Eu vou voltar a falar-lhes deste Miguel Leitão de Andrade, que é realmente uma figura importante da literatura e uma figura extremamente pitoresca. Vou voltar a falar-lhes, mas primeiro queria-lhes mostrar os outros tesouros que há aqui na Misericórdia. Reparem nesta Virgem com o Menino, que é uma peça que está atribuída ao século XII ou XIII. Eu não sou especialista, em todo caso, é realmente uma peça lindíssima, uma Virgem românica do tempo da fundação de Portugal. É das coisas mais raras que há no nosso país. Aqui, neste pequeno museu, há outras imagens. Vou-lhes mostrar agora uma Nossa Senhora já do século XV. O povo chamava-lhe Rainha Santa Isabel. Bom, compreende-se porquê. Para o povo, rainha é ter coroa. E a única rainha que foi santa em Portugal é a Rainha Santa Isabel. Bom, o facto de ela ter um menino ao colo não os impressionava. Tinha coroa, era a Rainha Santa. De facto não é. É mais uma Virgem com um menino e é uma peça do século XV, ainda gótica, do gótico final, que é também uma obra-prima. Esta imagem é já do século XVI. Também uma Virgem com um menino, mas reparem no rosto, é extremamente mais humana, mais naturalista, mais parecida com a realidade. É também uma belíssima imagem, aliás, já foi partida e a merecer restauro. Bom, só mais uma imagem. Este admirável São Pedro. É um São Pedro
do século XV, eu acho que será exatamente de 1470, porque era ele que estava na albergaria. A albergaria era um estabelecimento aberto aos viajantes. Eles chegavam aqui muito cansados, e tinham ali um bocado de água, tinham ali uma enxerga para dormir, e quem presidia era o São Pedro, que mostrava as chaves do céu. É uma belíssima imagem, São Pedro, primeiro bispo, que realmente é uma das obras-primas deste pequeno museu da Misericórdia de Pedrógão. Além das esculturas, há aqui uma coleção de quadros. Bom, a maioria são quadros da Via Sacra, que outrora estavam nas ruas da vila, em nichos. Hoje retiraram-nos, compreendo perfeitamente, porque o tempo estava a cabo deles, e guardaram-nos aqui. São quadros com muito boa composição, mas com uma execução rústica, ingênua, popular. Portanto, são provavelmente cópias de pintores populares de outros quadros que eles conheciam. Mas há aqui dois quadros diferentes, que não fazem parte da série, e que têm, para mim, um enorme interesse. Este, é claro, a câmara mal o pode mostrar, porque o tempo enegreceu-o, mas o que isto mostra são prisioneiros. Este prisioneiro seminu está agarrado por grossas correntes de ferro, aqueles além também estão presos. Aqui está um Moro que manda neles, este não tem algemas, e está a negociar com uma terceira figura. A terceira figura tem a mão no dinheiro. Ali, dinheiro, papéis, aqui as moedas de ouro, e está a trocar as moedas pelos prisioneiros. Isto tem a ver com um facto importante da história de Pedrógão Grande. Chegaram a chamar aos habitantes de Pedrógão os marroquinos, porque os pedroguenses foram em grande quantidade, toda a gente se inscreveu e foi sobre as bandeiras del Rei Dom Sebastião à Batalha de Alcácer Quibir. Como sabem, ninguém escapou da batalha e quem não ficou morto ficou prisioneiro. E só quem tinha aqui em Portugal alguém que desse algum dinheiro para o resgate é que conseguiu voltar à sua terra. Este estranho quadro, que nunca foi lido nem entendido, a meu ver, é uma alusão ao resgate dos prisioneiros de Alcácer Quibir. Olhem, um prisioneiro que não se resgatou porque conseguiu fugir foi o tal Miguel Leitão de Andrade. O Miguel Leitão de Andrade é considerado por muita gente o grande vulto aqui de Pedrógão Grande. Eu tenho nas mãos o único livro do Miguel Leitão de Andrade. Chama-se Miscelânea. Miscelânea porque ele trata um pouco de tudo. Bom, ele escrevia bem. Esteve na Batalha de Alcácer Quibir e um dos grandes interesses deste livro é que ele também desenhava. Ele era um bocadito um faz-tudo e deixou aqui desenhos da batalha em que ele esteve. Eu acho que, em todo caso, não é justo considerar este fidalgote como o grande vulto de Pedrógão, porque este homem, sob o ponto de vista do caráter, ele era fidalgo do prior do Crato, mas traiu o prior do Crato. Fugiu de Lisboa quando soube que a coisa estava a correr mal, depois meteram-no na cadeia, ele abriu um buraco na cadeia, fugiu da cadeia, depois veio para aqui, mas mesmo aqui acusaram-no de ter assassinado a mulher.
É claro que ele neste livro diz que não, mas fez uma grande promessa àquela senhora dos milagres, onde se a senhora fizesse um milagre dele ficar absolvido, deixava-lhe não sei quanto. Ora, se era milagre, é porque não era justiça. Bom, em todo caso, é um livro, isto é editado pela Imprensa Nacional, e é um livro que nos dá uma bela ideia da mentalidade portuguesa do século XVII. Para este homem, tudo é milagre, tudo é milagre. É realmente um homem da mentalidade milagreira. É muito curioso examinar estas razões do milagrismo português do século XVII. Está a despontar na Europa o racionalismo, mas há uma parte da consciência europeia que se fecha à evidência da razão e se refugia no misticismo do milagre. Isso é interessante. Bom, mas há outras grandes figuras daqui. Para mim, o maior, o mais expressivo de todos, é o Fernando Oliveira. Fernando Oliveira é o autor da primeira gramática portuguesa. Esse homem foi frade dominicano. É claro que foi expulso. Os dominicanos expulsaram-no. Depois foi tudo. Foi almirante, foi capitão de ladrões, foi fabricante de naus, foi um grande escritor. E é, por exemplo, dele A Arte da Guerra no Mar, que é um dos mais belos livros escritos no século XVI. Mas é também daqui o padre Gabriel de Magalhães, é um teólogo, ele nasceu aqui, foi para longe e foi ensinar aos chineses o caminho do verdadeiro Deus. Há um livro em 2 volumes do padre Gabriel de Magalhães que se chama nem mais nem menos que Chao Sin Yoyao. Isto, eu peço desculpa da minha má pronúncia, com certeza que não disse isto como devia ser, mas como se lê Chao Sin Yoyao. Isto quer dizer o verdadeiro caminho para Deus. São 2 calhamaços de teologia a ensinar aos chineses como é o verdadeiro caminho para Deus. Claro que os chineses já sabiam o caminho para Deus, ele foi metido na cadeia, recebeu tratos horrorosos, acabou por morrer deles. Em todo caso, morreu muito honrado pelo mandarim, pelo imperador, pelo próprio imperador. E hoje em Pequim se vê o túmulo dele honrado pelo imperador. Há uma série de grandes figuras, de gente daqui, que saiu daqui, porque o grande fruto do Pedrógão é a gente e o pinhal. Eu estou-lhes a falar aqui junto de uma pira de toros de pinho. Esta região já foi a maior mancha de pinhal da Europa. Hoje está-se a transformar um pouco em eucaliptal. Em todo caso, ainda há milhares de hectares semeados com pinheiros e ainda hoje há aqui grandes serrações que exportam os toros de pinho. A população de Pedrógão Grande, nestas últimas décadas, tem tendência para descer. Bom, e desce porquê? Naturalmente, para a razão porque desce em todo o interior. As populações já não vivem da agricultura. A agricultura que outrora chegava para uma vida de subsistência, enfim, as pessoas viviam com muito pouco, agora, naturalmente e legitimamente, precisam de mais e a agricultura não dá. Por isso vão-se embora. A única solução é reciclar as populações para poderem viver sem ser da agricultura. Eu venho fechar o programa no lugar que só por si é uma lição. A Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal. Ela diz-se da Zona do Pinhal e não de Pedrógão Grande, onde funciona. Estou a falar em Pedrógão Grande, por uma razão. É que há tanta gente que a quer frequentar, gente que, destes concelhos todos da Zona do Pinhal, é de Figueiró dos Vinhos, de Castanheira de Pera, da Santã, de Oleiro, da Pampilhosa da Serra, de Vila de Rei, de Provença Nova, até da região de Leiria vem gente para aqui. A escola está cheia, tem toda a lotação que é permitida.
É uma escola que prepara diretamente para o emprego, para o mercado de trabalho. Também prepara para a universidade, claro. Os alunos acabam o curso e cada um pode escolher. Dizem-me que 80% optam pelo emprego, são técnicos de nível 3, 20% optam pela universidade, pretendem prosseguir os seus estudos. Quer dizer que escolas destas são exemplares. Estas, sim, preparam para o emprego, para o progresso e para o futuro. Não servem apenas para dar diplomas, às vezes diplomas de mera vaidade.